Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, com a graça e o gozo de Deus em nosso coração. Graças a Deus por todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graça, em tudo seja agradecido ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é o dono da nossa vida e Ele tem nos dado a alegria de sermos feitos seus filhos. Isto é maravilhoso, né? Que a graça de Deus, mais uma vez, sustente cada coração. Neste sábado, mais um final de semana já chegou, não é verdade? Tão depressa, tão correndo. Talvez para outros foi tão demorado, semana trabalhosa, dificultosa. Mas já é o sábado, é um dia de descanso, tomar novas energias. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te sustente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, não é? Poder acordar e glorificar a Deus por mais um dia de vida que Ele concede a cada um de nós. Vamos meditar na palavra de Deus, né? Vamos buscar a Deus em sua palavra, deixar Deus falar em nosso coração. A nossa leitura neste momento, vamos ler no Evangelho de João, no seu capítulo 6. Me perdoem, capítulo 14, no verso 6. A seguir, João relatou, né? O Evangelho de João está relatado o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco. Não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Que Deus te abençoe. Ao ouvir esta leitura da palavra de Deus, vamos pensar nesta manhã, então, mostra-nos o Pai. É uma pergunta em que Filipe fez ao Senhor Jesus. Você está junto conosco, o Senhor anda conosco, o Senhor nos ensina, mas mostra-nos o Pai. O desejo de conhecer Deus, de conhecer o Criador. Então ali, o Senhor Jesus estava respondendo para eles, mostrando o que ele era, né? Nesta pergunta, mostra-nos o Pai. E isto nos basta, isto é suficiente para nós. O Senhor falando, nós cremos em Ti, isto é o suficiente. Então o Senhor Jesus disse, há quanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e não tendes me conhecido? Olha, simplesmente em outras palavras, o Senhor Jesus estava declarando a ele, né? Eu sou o Pai, Filipe, você não percebeu isto ainda, você não conhece isso ainda não entendeu. Então que Deus possa nos mostrar, diante das circunstâncias, tanto aprendizado, que talvez já aprendemos, né, com os nossos pais, com a tradição de fé religiosa, fomos obrigados a aprender aquilo, e quando a realidade da palavra de Deus ela é outra, e quando ela chega para nós, talvez isso traz um choque, e ao trazer um choque, traz um despertamento. E quando há o despertamento de Deus para nós, então a decisão está em cada pessoa
em crer na palavra de Deus ou não crer. E é o crer nesta palavra de Deus que nós temos a vida eterna. E muitas vezes nós trocamos os ensinamentos religiosos, os ensinamentos que obtivemos através de nossos pais, né? Pela tradição da fé religiosa, e professamos aquela fé, e quando a Bíblia apresenta a nós a verdadeira realidade da palavra de Deus, então nós não cremos, né? Agora, a Bíblia, ela é para aquele que pode crer. Tem muitos que já não crê mesmo, ignora, e até mesmo diz, a Bíblia foi escrita por homens que comeram arroz e feijão como nós. Sim, claro que foi. É porque Deus manifestou através destes homens. E são homens que Deus chama à santidade hoje. São comedores de feijão, como eu e você. A mesma coisa, mas é uma oportunidade que Deus nos dá em conhecê-lo, em tomá-lo em sua palavra e ter um conhecimento que ele pode trazer para o nosso coração. Então, assim, Deus manifesta para aquele que crê. Por isso, o Senhor Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, nós já falamos, né? Temos falado essa semana, examinar as Escrituras, pois é nela que cuidais ter a vida eterna. A vida eterna, ela está em Jesus. E Jesus, ele é a palavra de Deus, é Deus manifestado em carne. Toda a escrita que nós temos a respeito da palavra de Deus, então isso é Deus para dar a conhecer a cada um de nós, né? Cada um apresenta o seu credo, o seu dogma, a sua doutrina, muitas vezes com uma fantasiado, né, da palavra de Deus, alguma coisa da verdade da palavra de Deus. Tá bom, isso é maravilhoso, mas nós precisamos ir mais a fundo e saber o que Deus se declara através desta palavra. Então, talvez na mente pode haver uma confusão, como a de Filipe, né? Ele disse, nós caminhamos com o Senhor nos ensina, mas ainda não vimos o Pai. Então, Jesus estava declarando há quanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Ali ele estava se dando a conhecer, revelando-se, mostrando-se. Que Deus possa se mostrar a cada coração humano que crê que pode buscar Deus em sua palavra, sinceros, desejosos de vida eterna. Se você tem esse desejo, Deus tem a palavra dele para responder a você a sua ansiedade pelo céu. E assim Deus vai se declarar ao seu coração. Então podemos ter em nosso coração este Deus. O pecado tirou essa possibilidade desta harmonia entre Deus e o homem. Mas Deus se fez homem para trazer esta harmonia outra vez entre ele e seus filhos. Seus filhos são os que o tomam e crêem na sua palavra. E a palavra, ela liberta, ela tira toda a confusão. Mas precisamos crer e nunca limitar Deus e deixar Deus trabalhar em nossos corações. Só assim podemos alcançar esta graça. Porque nós vivemos diante do livre-arbítrio, liberdade de escolha. Deus criou o homem, criou Adão, e ele deu liberdade de escolha a este Adão. Quando Eva chegou diante dele, ele podia escolher se ele tomaria daquele fruto que Eva tomou ou não. Mas ele decidiu tomar e isso trouxe queda. Trazendo queda, o pecado, o homem separou-se de Deus. Então, como já falamos, Deus se manifestou como homem, se tornando como um de nós, a nossa semelhança,
sendo um de nós, para ele levar sobre si os nossos pecados e todo o mal acometido através da raça humana, que foi lançada na raça humana através do pecado. Então ele sofreu tudo isso no Calvário e ele morreu para tirar esse pecado de sobre cada um de nós. É por isso que quando arrependemos e somos batizados em nome do Senhor Jesus, então este pecado é tirado. E quando ele é tirado, a possibilidade do homem, a mulher, eu, você, o meu irmão, a minha irmã, termos companheirismo de novo com Deus, aquele contato direto com Deus, onde você ora e fala direto com Deus, e Deus fala com você. Foi para isto que ele sofreu a pena do pecado, para tirar esse abismo que havia entre Deus e o homem. E agora nós o temos tão perto de nós. E mais que isso, dentro do nosso coração, se nós desejarmos. Mas então tem que ser uma decisão pessoal. E nunca olharmos, mas eu aprendi assim, e foi assim, a minha igreja ensina assim, o sacerdote fala assim e o pastor assim. Não, vamos atentar para o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? O pastor, o sacerdote falou, vamos examinar a Escritura, será que é isto mesmo que Deus está dizendo? Então vamos pensar mais um pouquinho. Há muitas coisas que talvez é uma confusão na nossa mente, porque são apresentadas de uma maneira, e quando nós tomamos a Bíblia, ela é de outra maneira. Aprendemos através do sistema religioso que Deus é 3 pessoas. E onde é que basearam isto? De onde é que tiraram isto? Tiraram da Bíblia. Mas é isso uma verdade? Até que ponto ela é verdade? E até que ponto ela não é? Então o Senhor Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Tudo bem, então ali, esta escritura está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o sentido que ele está falando? De que ele está falando ali? Ali ele não apontou 3 pessoas, ele disse para usar, batizar em nome do Pai. Você conhece e sabe qual é o nome do Pai? Porventura, o nome do Pai é Deus? Não. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. O nosso Deus, o nosso Criador, ele não é um objeto de adoração. E muito menos isso é o seu nome. A palavra Deus, então, é objeto de adoração. É claro que o nosso Deus, nós o adoramos, ele é um ser adorável, a qual devemos toda a nossa adoração. Mas então ali, o Senhor Jesus não estava dizendo de um ou uma pessoa, mas ele estava dizendo aos seus apóstolos que batizassem em nome do Pai, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Quem é o Pai? É o Criador, é o Deus eterno, Esse Deus eterno, ele não é uma pessoa. A Bíblia diz que ele é Espírito. Então, precisamos tomar a Bíblia em toda ela e acharmos o sentido verdadeiro e assim estarmos posicionados. Não podemos entender, vamos rogar, Pai, mostra-nos, revela-nos, deixe-nos entender. Então, vamos olhar dentro disso. Então, Jesus estava dando uma ordem que ele havia ensinado aos apóstolos, e ali ele estava ordenando o batismo. Batizar em nome do Pai. Ele não disse que era uma pessoa. E ele disse também em nome do Filho. Então, no caso, poderíamos usar o nome do Filho. Quem é o Filho? É aquela carne que nasceu de Maria e foi chamado Jesus. Então, ali nós temos um nome, uma pessoa, porque ele nasceu de mulher e ele é um homem.
e assim ele foi chamado Filho de Deus. Então poderíamos muito bem usar o nome do Filho, né? Se não sabemos o nome do Pai, chamamos ele de Jeová, de Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não, agora esse Todo-Poderoso, ele é Deus, ele é único, né? Ele é o único Deus. E quando Deus prometeu que uma virgem teria um filho, ele disse que aquele filho seria Pai da eternidade. Então esse que nasceu de Maria, ele é Pai da eternidade, esse é o Filho, era Deus salvando, andando conosco, né? E também o Senhor Jesus disse, e do Espírito Santo. Então ele não estava apontando 3 pessoas, ele estava pedindo para usar este nome. E quando nós podemos entender esta manifestação de um Deus criador e eterno, se fazendo o homem, morrendo por nós, e esse mesmo Deus descendo sobre a sua igreja, trazendo a vida eterna, porque ele é eterno e ele vivendo na sua igreja, ou seja, em seus filhos e filhas, é isso que nos faz ter a vida eterna, é tendo este Deus em nós. Foi isso que o pecado fez lá no Éden, ele separou Adão da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus ele veio trazer-nos esta aproximação, porque era o próprio Deus morrendo por nós, para ele estar em nós, isto é, Deus se unindo com o homem outra vez. Céu e terra em união, Deus vivendo em mim, vivendo em você, meu irmão, minha irmã, é uma unidade com Deus, é uma união com Deus. Então Satanás pegou a Escritura e dividiu, fracionou, criou 3 personalidades, ou seja, 3 pessoas para este Deus Criador, fazendo assim dele 3 pessoas, embutindo na cabeça das pessoas. Então, se você puder e der uma ida até ao livro de Tiago, né, a carta de Paulo ou a carta de Tiago, no capítulo 2, no verso 19, está escrito: tu crês que hás um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremece. Veja bem que Tiago estava esclarecendo que Satanás crê que há um só Deus. Esse um só Deus, ele é o Criador. Ele é o Deus eterno. É o grande Eloá, aquele que não tem princípio e não tem fim. Este é ele, o Todo-Poderoso, e ele é Espírito, ele não é pessoa, e ele é Deus, e não tem segundo, né? Como disse Salomão no livro de Eclesiastes, há um que é só e não tem segundo. Então a Bíblia traz a declaração e mostra a cada um de nós quando nós podemos tomar Deus em sua palavra. Então, aproveitando, olhando para esta ordenança de batismo, onde foi ordenado batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o diabo tomou ali e fez 3 pessoas. Ele tomou aí e fez um batismo trinitário, invocando esses títulos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isto, ele estava dizendo para batizar em nome do Pai. Então precisamos conhecer o nome desse Pai. Agora, esse Pai, o nome dele, quando ele manifestou na terra, que foi perguntado para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, ele declarou que ele era o Pai. São João 14, né? Do verso 6 em diante, ele se declarando que ele é Deus, que ele é o caminho, mostrando a Filipe: há quanto tempo estou com você, Filipe, e não me conheces? Não sabe que eu sou o Pai? Então, agora, o Senhor Jesus, ele disse, em São João 17, no verso 6,
manifestei o teu nome aos homens. Que nome? Jesus estava manifestando ao nome. Você encontra nos evangelhos ele mencionando o Jeová, meu Pai? O Jeová, meu Pai. Jeová, meu Pai. Não temos isto. Ele estava manifestando e fazendo-se conhecido, porque era Deus na forma humana. E ali então estava nele este nome, porque agora é um nome de salvação, é Deus salvando, é Emanuel, é Deus conosco. Então, neste ministério de salvação como homem, ele veio para salvar o quê? O homem. É o homem que havia pecado, é o homem que foi separado, destituído da presença de Deus. Então agora Deus se torna como um homem, ele manifesta e dá-se a conhecer como um homem. É por isso o nome de salvação está no homem, não está em uma igreja, não está em um credo, está em um homem, e esse homem tem um nome, e esse homem foi chamado Filho de Deus, ele nasceu de uma mulher, e ele traz este nome. É o nome humano que Deus usou para salvar a cada um de nós. Então ali estava Jesus, o Cordeiro de Deus, a nossa oferta que Deus enviou, o nosso presente, o nosso sacrifício que foi feito de uma vez por todas, oferecido a Deus para tirar o pecado de sobre nós. Mas Deus numa forma humana. Então Deus numa forma humana, ele chamou Jesus. Quando ele morreu, ressuscitou, nós encontramos em Atos 2, no verso 36, que este Jesus, ele se tornou Senhor e Cristo, porque Deus o fez. Agora ele é Senhor. Que Senhor? É o Pai, é o Criador, que foi manifesto em carne humana, morreu por nós, ressuscitou, e nele está a vida eterna. Ele é agora aquele Espírito Santo, né? Então ele é Pai, ele é Filho, e é o Espírito Santo, agora tudo em Jesus, como Paulo nos disse, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude. Que toda a plenitude? Tudo aquilo que é Deus. Então se você toma Mateus 29, no verso 28, né? No verso 18, me perdoe, o Senhor Jesus disse, toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Então tudo aquilo que é divino, aquele que é o Pai, o Criador, que é o Espírito Santo, agora habitando em Jesus. Então agora ele é Senhor e Cristo. Senhor, Criador, Jesus, Salvador, Cristo, o Espírito Santo, a unção de Deus em sua igreja. Você pode ver isto, se não pode ver, rogue a Deus, mostra-nos, ó Pai. Mostra a tua palavra, a tua verdade. Então, tomando isso, esta forma batismal, então, Jesus não estava mandando batizar em títulos. Por isso, quando chegamos em Atos 2, 38, os apóstolos trouxeram o verdadeiro batismo para a vida cristã, o fundamento apostólico, o fundamento para a vida cristã, tendo a vida espiritual com Deus através desta manifestação de Deus que dá a conhecer-se, que mostra-se para aquele que pode amá-lo e crer nele e em sua palavra. Quando isso acontece, então ele nos liberta de nossos pensamentos e de pensamentos religiosos que talvez por muitos e muitos anos temos aprendido. Mas é uma hora que a graça de Deus tem nos alcançado, onde Deus mostra-se, revela-se para os que creem. Então, para isso, nós precisamos crer e tomar Deus em sua palavra, ou seja, tomá-lo em fé, e isso deve fazer em nós vida eterna, mudança de vida e de comportamentos, né? E vamos prosseguindo, que a graça de Deus nos sustente e que você possa crer neste amor maravilhoso de Deus por mim e por você, que nos chama a sair desse mundo cheio de ilusão, cheio de coisas que
por sinal, são muito boas, não é verdade? São muito atraentes, mas o fim delas é morte. Viver neste mundo como se não vivesse nele, reconhecendo que você é um filho e uma filha de Deus e deixando Deus se mostrar a você a cada dia, a cada hora, tomando Ele em sua vida, começando pelo batismo, para que você tenha uma verdadeira vida cristã, uma casa edificada sobre a rocha, não sobre a areia, da Santíssima Trindade, né? Porque isso é um falso ensinamento e isso tem tirado pessoas da vida eterna e isso tirará muitos, porque é o batismo em que o opositor Satanás apresentou e ele usou homens, como Deus usa homens. Deus usa homem para manifestar a sua verdade e Satanás usa os homens para manifestar a sua mentira. Mas muitas vezes esta verdade é bem próxima, me perdoe, a mentira é bem próxima da verdade. Você pode ler em Lucas 24, o Senhor Jesus disse que o espírito anticristo, ele seria muito semelhante a Cristo, que se possível fora, ele enganaria os escolhidos, os filhos de Deus, se fora possível. Mas não é possível porque quando Deus manifesta a sua palavra, seus filhos podem crer e tomar Deus em sua palavra. Então assim vamos olhando e deixando Deus esclarecer-se, mostrar-se para nós, né? Como o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20, ele disse: e sabemos que o Filho de Deus é vindo. Olha, está falando de Deus e está falando do Filho, né? Está falando de dois, ó. Sabemos que o Filho de Deus, Deus o Pai, o Criador, é vindo. E o Filho, que é Jesus, né? E agora esse Jesus, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos no que é verdadeiro. Porque ele disse, eu sou a verdade. Não é verdade? Ele disse isso, São João 14, verso 6. E então João conclui assim, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem? Este Filho. Ele é o verdadeiro Deus, então é único, não é dois. Não pode haver dois senhores, não pode haver dois deuses. Há um só Senhor, que é o nosso Criador, disse Paulo, e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você deixa a unidade simples, a união de espírito e corpo, o Eterno unindo a um corpo que ele criou e nasceu de Maria, fazendo ali uma união simples, tornando Deus eterno, como você é corpo e tem um espírito dentro do seu corpo. Então Deus é espírito e ele criou um corpo e entrou dentro desse espírito para manifestar o seu nome, que é a salvação para todos os homens. Então morrendo, derramando o seu sangue através do seu nome, manifestado como um homem, pudesse trazer vida eterna sobre nós, como disse Atos capítulo 4, verso 12. Porque há um só nome pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa mostrar-se e revelar-se a você, em nome do Senhor Jesus. Vamos a uma oração? Querido Pai Celestial, nós rendemos graças ao Senhor, por sua graça, bondade e manifestação. Que o Senhor possa esclarecer-se a cada um de nós, dar-se a conhecer, Pai. Nós desejamos conhecer o Senhor mais profundamente. Não queremos conhecer só através de nossos sentidos, de nossos pensamentos, através daquilo que os homens ensinam, através de suas teologias. Não, Pai, nós queremos conhecer mais a fundo como o Senhor dá-se a conhecer, como o Senhor deu-se a conhecer a Pedro, aos apóstolos. E assim, quando eles pregaram, eles anunciaram o seu nome, que estavam em Jesus Cristo, o Filho, o Salvador, mas manifestado ali nele, Deus eterno, o grande Criador salvando. É assim que queremos te conhecer, Pai, além
da nossa mente e capacidade humana. Abençoa cada filho, cada filha, cada um que ouve neste momento, ouvindo a sua palavra, aqueles que carecem de oração, Pai. Abençoe e derrama a sua graça, a tua bênção, pois nós somos um povo que carecemos do Senhor, em tudo e em todas as coisas, porque o Senhor é o grande abençoador e é o que pode capacitar a cada um de nós para a sua verdade. Aceita a nossa gratidão e nos abençoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, que você tenha um ótimo sábado, um bom dia e que a graça de Deus te sustente. Deus te abençoe.